Uma criança fofa e travessa, mas que esconde um segredo inigualável: ter o poder de ler mentes e ainda precisar fingir ser uma criança normal para manter a sua família unida. Imagine. Se for difícil imaginar, saiba que essa é a vida de Anya Forger em Spice Family. E hoje, enquanto ilustro essa pequena e carismática telepata, vamos mergulhar na sua história, sua personalidade e seu papel em uma das mais engraçadas tramas de espiões. E se você curte de análise como essa, você não precisa ser um telepata para saber o que é que eu vou te pedir. Por favor, eu vou precisar da sua ajuda. Deixe o seu like e se inscreva no canal, por favor. Muito obrigado. Agora nós podemos mergulhar nessa história e nós vamos separar ela por capítulos, começando por quem é Anya Forger. No mundo de Spice Family, segredos são a chave para tudo. O agente Twilight é um espião e precisa fingir ser um pai de família. Yor, sua esposa, é uma assassina e precisa esconder a sua verdadeira identidade. Mas quem realmente surpreende é Anya, uma menina adotada, aparentemente comum, mas que possui uma habilidade incrível. Ela pode ler mentes. Criada como parte de um experimento secreto, Anya cresceu sem uma verdadeira família, passando de um lar para outro e para outro, escondendo o seu verdadeiro poder para poder sobreviver. Até que um dia, Twilight a escolheu para ser sua filha, sem ter ideia do que ela realmente é capaz. E na cabeça dele, ela realmente não era capaz de muita coisa. Mas o curioso é que ele era uma telepata, e ela sabe que ele é um espião, mas finge não saber de nada para manter a sua vida, a sua nova vida. Vamos falar do carisma e humor da Anya. Anya é incrível. Mesmo com um passado sofrido, ela é bastante carismática e se tem algo que faz Anya brilhar, é o seu carisma inconfundível. As suas expressões exageradas, as suas reações espontâneas e a sua maneira inocente de ver o mundo tornam qualquer cena inesquecível. É impossível esquecer os momentos em que ela tenta ajudar Twilight em suas missões, mesmo sendo só uma criança, ou quando ela tenta impressionar o Damian, o segundo filho conforme ela chama, para conseguir a sua estrela e falha miseravelmente de forma hilária, ou ainda quando ela está de fofoca com a sua amiga. Todas essas cenas evidenciam quão fofa e carismática Anya é. O papel de Anya na trama. Anya não é apenas uma fonte de humor. Ela é o coração da família Forger. Sem ela, Twilight e Yor jamais teriam se tornado uma família de verdade. Sua inocência e desejo de manter os pais juntos criam uma dinâmica emocionante, mostrando que, no fim, eles precisam um do outro mais do que imaginam. Anya, de facto, é o ingrediente que faz todos os outros doarem o melhor de si para compor uma melhor experiência. Graças a ela, nós podemos ver todos os outros a partir de outro ângulo, a partir de um ângulo de uma outra pessoa, a partir de um ângulo de uma menina inocente, de um ângulo de uma menina que tem o desejo de ajudar. Só ela sabe a real identidade dos pais, e isso facilita muito em todas as cenas cômicas que a história oferece, mas também todas aquelas cenas que acalmam o coração em saber que o que é mais importante, sim, é ter uma família. E não importa como esta família é formada e nem por quem. O que realmente importa é que essa é a sua família. É a nossa família. E mesmo que não sejam ligados por sangue ou que não sejam uma família comum, o que os une é o simples facto de escolherem permanecerem juntos. E isso já é o bastante. Isso é bastantemente forte para ser um laço e os unir. Em todos os momentos que a família se viu ameaçada, Anya conseguiu intervir e deixar aquele sentimento bom e gostoso no final
de família mesmo. Vou falar um pouco sobre a arte que fiz, mas antes permita-me amarrar algumas pontas. Anya Forger é o exemplo de como um personagem pode conquistar o coração do público, com um carisma, humor e uma história envolvente. Mas no princípio eu não tinha visto lá grande coisa nessa obra, pelo menos na premissa dela. Uma família com segredos unidos em uma operação para impedir o conflito entre duas grandes regiões, formando assim a Operação Strix. Pareceu-me mais um filme americano, e mesmo meu amigo sugerindo esse anime ferozmente, o que foi que eu fiz? Ignorei. Quando o assunto é anime, ele não costuma fazer muito jus a uma boa sugestão, mas ele faz jus geralmente aos memes. E quando finalmente eu comecei a assistir, não gostei lá tanto assim, mas em um dado episódio, e nem sei o que me motivou a continuar a assistir, mas em um certo episódio eu comecei a rir bastante e, olha, a minha opinião mudou muito. E hoje até, no final, estou aqui, a fazer um vídeo para recomendar para aqueles que, assim como eu, não tiveram lá a melhor introdução do mundo, a assistirem o anime, porque é muito, mas muito bom. E ainda para aqueles que já assistiram, estou a tentar criar um sentimento de nostalgia para aguardar a segunda temporada, porque agora também estou nesse grupo dos que estão a aguardar pela segunda temporada. Agora vou falar um pouco da obra. Bom, Spice Family é muito bom, e por isso eu fiz essa obra de arte, e ela me levou cerca de 17 horas, divididas por 3 dias. São quase 6 horas por dia, talvez mais do que me levou realmente. Mas essa é uma boa média, uma boa estimativa que eu consigo fazer. A maioria das referências eu tirei do filme, tirei mesmo de lá, o último filme que eles lançaram. Só tem um mesmo, depois da primeira temporada ou da segunda temporada, não tenho bem noção de conforme está organizado. Eles lançaram um filme e depois de eu assistir, é ali onde eu tirei a maioria das minhas referências. Destas referências eu destaco duas, que a primeira é quando a Anya queria fazer o número 2 e foi parar no mundo dos vasos sanitários. Essa aqui é uma referência-chave nesse meu desenho, gostei muito. E outra que também eu dou um destaque é aquela que foi a visão do Bond no final do filme, que era da família na praia. E agora que reparo, durante o vídeo todo não falei do Bond. Para quem não conhece o Bond, é o cão da família que tem os poderes de ver o futuro. Devia ter incluso ele mesmo no vídeo também. Quer dizer, ao longo do vídeo todo. Mas está aqui já o destaque para o Bond, outro personagem bom do anime. Mas o Bond também eu coloquei o cão no desenho, afinal eu coloquei aqueles personagens que rodeiam a Anya que eu também muito gosto. Apesar de não ter colocado todos, porque a obra tem bons personagens mesmo, mas eu coloquei só aqueles que mais estão assim ligados diretamente. E até podia ter outros, mas eu preferi colocar pelo menos também a amiga da Anya, só porque toda vez que eles se encontram, que elas se encontram no caso, eu rio bastante, então eles não tenho que colocar aqui. Talvez não sei se eu vou fazer um desenho dela, a menos que peçam, mas não sei se vou fazer um dela quando, então decidi colocá-lo já aqui, porque é uma personagem que me faz rir muito mesmo quando elas se encontram. Então também dei aqui um destaque a ela no desenho. Agora, outro ponto da obra é essa ideia. Por que eu coloquei a obra assim, com a maioria das referências rodeando a personagem principal, que no caso é a Anya, dividida por linhas assim quebradas, como se tivesse uma paleta ao entorno dela. Bom, essa ideia surgiu de uma obra que eu queria fazer para a Arcane, diferente da que eu coloquei aqui no canal. Aquela que eu coloquei aqui no canal era um desenho de aquecimento, mas que depois decidi continuar
então vou clicar aqui, mas eu queria fazer uma obra mais completa e eu preparei um conjunto de referências. Dentro dessas tinha uma que me deu a ideia para esse tipo de desenho. Eu queria fazer para Arcane, mas como a segunda temporada me desanimou muito, né, tirou aquela vibe, ou seja, aquele desejo de fazer uma boa obra. Então decidi aplicar aqui para não perder a ideia. E assim surgiu essa ideia que está aqui, né? Essa obra que vocês estão a ver conforme eu decidi fazê-la. Como podem ver, eu optei por um desenho colorido em vez de um desenho a lápis, a preto e branco. Isso é porque a obra mesmo em si pede, a personagem pede uma vivacidade maior, então as cores ofereceriam melhor isso. Sobre a arte é isso que eu queria passar aqui para vocês. E no fim eu queria saber a sua opinião sobre ela, sobre a arte no caso. E após isso também, qual foi a tua experiência com o anime? Já viste? Vais ver? Vai aguardar a segunda temporada? Comenta aqui. Como o vídeo é da Anya mesmo, pelo menos deixar um comentário com o nome dela aqui já seria o bastante, tá? Pelo menos o nome dela deixa aqui nos comentários. E talvez, se tiveres confortável, deixar a sua experiência com a personagem. E ainda, que outro vídeo você queria ver aqui, narrado e desenhado? Não deixa de comentar, deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou estar a deixar um vídeo aqui na tela com a mesma vibe desse que você viu. Se gostaste desse, talvez vais curtir desse também. Clica nele e nos vemos daqui a nada.